Olá, eu sou a professora Valquíria, professora especialista da educação inclusiva. Trabalho há 19 anos na área de educação inclusiva e vou contar um pouquinho para vocês como iniciei essa trajetória. Bom, eu sou professora desde meus 16 anos. Só para resumir um pouquinho para vocês, quando eu tinha 17 anos, entrou uma aluna com deficiência intelectual grave na escola e eu me interessei para trabalhar com essa aluna. Bom, foi uma experiência incrível. Na época, não tinha acesso à internet como nós temos hoje, essa facilidade que todos têm. Bom, o que eu resolvi fazer para estar aprendendo a trabalhar um pouquinho com essa aluna? Eu ia aos finais de semana com a família para estar vendo como que era o trabalho com as especialistas, com a fono, psicóloga, e eu ia anotando todo esse trabalho. E quando chegava na sala de aula, eu aplicava um pouquinho do que eu havia aprendido com esses profissionais. Bom, essa aluna, ela me ensinou muito. E a partir daí, me veio a inspiração e a vontade de estar trabalhando com esses alunos especiais. Fácil? Não, não é fácil. É um pouco de dom e também de dedicação, lógico. Hoje em dia, está cada vez maior o número de alunos com a deficiência intelectual. E esse aluno, ele é nosso, ele está ali para estar aprendendo. Mas, e aí? E os professores? Eles estão preparados para trabalhar com esses alunos? O que fazer? Bom, lógico, a maioria de nós está vendo essa realidade acontecer e os professores estão ficando meio que perdidos, sem saber como trabalhar. Porque o aluno, ele vem com um currículo já pronto, seja em qual órgão que ele estude, e esse currículo, ele precisa ser seguido, independente se ele tem a deficiência ou não. Então, eu vou tentar passar para vocês um pouco dessa minha trajetória, dessa minha realidade e minha experiência profissional. O que eu faço para que esses alunos, eles possam se sentir um pouquinho mais à vontade. Primeiramente, o trabalho de inclusão precisa envolver todos da escola, né? A família, a comunidade, os gestores, os professores, né? E os profissionais da área de saúde. Se não tiver esse envolvimento de todos, o trabalho fica prejudicado, com certeza. Então, o acolhimento é importante desse aluno que chega com a deficiência. É importante porque todos eles têm o direito. Aqui eu coloquei, né, como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Então, todo aluno, ele tem o direito à educação e o professor, ele tem o dever a dar essa educação, né? Então, os dois unidos, por que não tá fazendo uma educação de qualidade? Não é porque ele tem uma determinada deficiência que ele vai estar ficando ali no cantinho. Então, vamos cuidar um pouquinho disso. Para uma adaptação funcional, é necessário conhecer o aluno. É primordial fazer a anamnese com a família, conhecer como foi a gestação, como que aconteceu, como foi descoberta a deficiência, já foi descoberta essa deficiência. Muitos alunos, eles chegam à escola, às vezes com 11, 12 anos de idade, e a família ainda não sabe o que ele tem. Sabe que ele tem essa dificuldade para estar aprendendo, mas não conhece a deficiência, né? Então, cabe, no caso, eu sou especialista, o que eu faço na escola? O professor vem, me procura e eu vou fazer
toda uma avaliação, ver se realmente tem uma deficiência, se ele tem um laudo ou não, para a partir daí trabalhar com esse aluno, com a família e preparar os professores. É preciso ver também, não vamos ficar só focados na deficiência, e sim na habilidade. Todos nós temos habilidades. E o aluno com deficiência intelectual, ele tem a sua habilidade. Ele pode não saber o conteúdo da sala de aula, mas de repente ele sabe cantar, que é uma beleza, que é a habilidade que eu não tenho, ou que você não tem, né? Então, cada um tem a sua habilidade, ou habilidade para jogar bola, ou habilidade para estar contando uma história, para estar encenando, enfim. Vamos descobrir esse aluno, qual é a habilidade dele, porque a partir daí ele vai esquecer um pouco da dificuldade que ele já apresenta, não precisa estar focando tanto, ele já sabe que tem a dificuldade. Então, vamos focar na habilidade dele. E qual é a necessidade que ele tem para estar enfrentando todo aquele universo que, para ele, muitas vezes é novo, né? Ele está ali, dentro de uma sala de aula, com 30, 40 alunos, todos eles sabem ler, escrever, consegue acompanhar o conteúdo e ele está ali acuado. Então, esse aluno ele precisa de ajuda. Então, é a partir daí. Vamos focar na habilidade. A inclusão, ela está em todas as escolas. Não adianta mais se esconder. Eu sou professora de português, vamos supor, mas eu não fui preparada na faculdade. Não. Hoje em dia, esse aluno está ali e você precisa estar preparado para estar recebendo, né? Então, não adianta, os professores precisam se preparar para isso, que a inclusão, ela está aí, ela já existe e você precisa estar preparado para isso. O que para estar tentando ajudar um pouquinho vocês a entender como que é esse processo de adaptação curricular, eu peguei um material que todo aluno ele recebe no início do ano, ele recebe um material ali, a apostila, seja ela qual for. Eu preparei, por exemplo, vamos supor que o aluno ele recebeu uma apostila e tem lá na folha apostila de português e tem leitura e análise do texto. Nesse caso, é um texto, A Cigarra e a Formiga. Bom, vamos reparar algumas coisas nesse texto. Vamos imaginar, esse meu aluno, ele tem uma deficiência, tá? A maioria dos alunos com deficiência, ele não vai entender esse tipo de letra, tá? Que é a letra que vem em qualquer livro didático por aí. Ele não vai entender. Por quê? Pode ser que ele tenha uma paralisia, né, cerebral, que tenha afetado o membro, ou seja lá qual for a deficiência. Este movimento para o aluno com deficiência, ela é muito complicada. Então, a maioria não vai conseguir escrever em letra manuscrita, né? E esse tipo de letra é muito complicado. Vamos trabalhar com letra bastão. Eu coloquei no slide essa adaptação, tá? Mudei a linguagem também, porque, por exemplo, aqui nesse texto, tem aqui, só rapidamente, a cigarra tendo cantado por todo o verão, encontrou-se muito desprovida quando o vento frio chegou, enfim, tá? Desprovida. Essa linguagem, será que todos os alunos vão estar entendendo o que é esse desprovida, né? Então, vamos tentar facilitar o máximo para esse aluno ter esse entendimento. Então, como que eu coloquei ali? Eu simplifiquei o máximo, tá? A cigarra cantava no verão, enquanto a formiga passava os dias guardando comida para o inverno. Tá, então, eu adaptei o formato do texto para uma linguagem que o aluno possa entender e numa letra também que ele se sinta mais à vontade para estar conseguindo ler. Mas
mas espera aí, Valquíria, esse aluno, ele tem a deficiência, mas você pode encontrar um aluno que não saiba ler, tá? Aqui eu tô generalizando. Esse aluno, pode ser que ele ainda não conseguiu esse grande avanço da leitura, que nem mesmo com esse tipo de letra, ele consiga decifrar o que está escrito. O que você vai fazer, professor? Você vai estar lendo esse texto para o aluno, para ele poder, mas você vai ler nesse formato da adaptação, tá? Ele vai ouvir o texto para depois fazer o comentário e as atividades, certo? E como fazer esse tipo de interpretação, né? Lá na apostila, essa mesma atividade, como o aluno encontrou, ou quando o professor vê isso, já entra em desespero, fala assim, como que eu vou dar esse tipo de atividade para o meu aluno, sendo que ele não sabe ler nem escrever? Ele não consegue, não adianta, ele não consegue. Isso os professores falam e com razão. Como que eu vou estar adaptando isso? Eu vou mostrar que não é tão difícil quanto parece, tá? Aqui está dizendo para colocar personagem, enredo, tempo, espaço. Mas será que eu preciso realmente de tudo isso para o meu aluno que é deficiente intelectual? Ou basta ele entender um pouquinho do texto, né? Vamos lá na interpretação, na adaptação curricular. Nessa interpretação, por exemplo, olha, pinte no texto a palavra. Como eu disse, vamos imaginar o meu aluno, né? A adaptação será feita exclusivamente para aquele aluno, para aquela determinada deficiência. Aqui, como nós não temos um aluno X, eu imaginei e fiz essa adaptação. Por exemplo, cigarro, ó, vamos pintar a palavra cigarra de vermelho. No quadradinho, eu pintei de vermelho, tá? Porque nós vamos encontrar, sim, alunos no 6º ano com deficiência intelectual e que não sabe cores. Então, não adianta eu falar pinte a palavra cigarra de vermelho, muitos não vão saber o que é vermelho, amarelo, azul ou verde. Então, ele precisa que o professor direcione o que é esse vermelho, o que é esse azul, para ele poder fazer a atividade que o professor adaptou para ele, tá? Ali é através de desenho, é o lúdico. Pinte somente um inseto, por exemplo, que gostava de trabalhar, faça um X no inseto que gostava de dançar. Vocês perceberam que a atividade ficou direcionada, não fugiu do tema, é o mesmo texto, é uma interpretação de texto, porém, essa atividade ele tem condições de fazer, né? Que é pintura, ele está vendo a cigarra, está vendo a formiga, ele está visualizando ali o desenho e ele sabe o que vai fazer. Outro exemplo aqui, não precisa, ele vai estar escrevendo como que era o tempo, como estava frio, estava calor na hora que a formiga estava trabalhando, enfim, sempre através da ilustração, né? Para o meu aluno que é deficiente, ele entender melhor, ele captar o que é para fazer na sala de aula. Vocês percebem que esse aluno, ele não vai fugir da realidade da sala. Ele vai continuar com o mesmo tema, porém ele tem condições de fazer. Porque se isso não acontecer, nós corremos o risco que daquele aluno que é deficiente, o que acontece? Ele começa a correr pela sala, ou começa a cutucar o colega, começa a bater, inclusive, no colega e fala assim, nossa, eu não quero ter um deficiente porque ele é agitado e gera agressão. Não, esse aluno ele está precisando de atenção, ele está precisando ser visto, ele quer atividade, ele precisa de uma atividade. Imagine vocês numa sala de aula onde todos falam, por exemplo, alemão.
e você tá lá na sala e perdido. Você vai ficar 4 horas naquela sala, todos falando alemão. Como que você vai se sentir? Assim que o aluno deficiente vai se sentir, né? Ele não sabe o que está acontecendo naquela sala de aula, vai dar o desespero, né? Ele vai querer sair correndo, né? O mesmo vocês, eu querer também sair dessa aula de alemão, por exemplo, né? Se não tem isso em foco. Bom, então sempre com ilustração e o aluno terá condições, ele vai se sentir acolhido nas atividades. Um outro exemplo, nós temos aqui na produção escrita. Ah, mas o meu aluno, ele não escreve. Por que que não o professor ser o escriba dele, né? Isso. Ah, mas Valquíria, eu tenho uma sala numerosa, tal, mas é preciso fazer, né? Leva a atividade pronta. Nesse caso aqui, da produção escrita, aqui está pedindo, tem todo um esquema para o aluno pensar, né? Olha, lembra de fatos que foram inesquecíveis, né? Tem uma sequência para seguir, tem o tempo e tudo mais. Para o aluno comum, então vamos facilitar a produção escrita. Pede para ele, olha, conversa primeiro. O que você viveu e você não esquece, né? Então fala para mim e eu vou te ajudar, eu vou escrever essa história. Depois você só copia. Lembrando, sempre em letra bastão. Esse tipo de letra que eu coloquei no slide é a letra bastão, né? Depois ele só vai estar copiando essa história. Ele terá a mesma atividade dos demais, porém modificada. E ainda ele vai, nossa, a família vai se sentir orgulhosa, meu filho, ele consegue acompanhar a sala de aula. Ele vai se sentir super seguro. Eu não estou mais ali no cantinho. Eu sei fazer a atividade também como os demais colegas. Tem uma outra atividade, né, interessante, por exemplo, o aluno ele recebe, né, essa atividade da forma que está. Aqui embaixo tem uma figura, né, e aqui está dizendo, escreve um pouquinho o que você está sentindo, né, qual é o sentimento, o seu sentimento, né, quando vê essa figura. Novamente, muita coisa para estar escrevendo. Meu aluno, ele não sabe escrever, não tem isso, ele ainda não desenvolveu a parte escrita. Então, vamos lá nas figuras novamente. Então, observando a figura, o que você está sentindo? Então, eu coloquei ali 4 rostinhos diferentes e ele vai ou pintar ou fazer uma marcação no que ele está sentindo, mas sempre direcionando e falando, né? Olha, naquela primeira figura, o que você vê? É uma menina brava? Né? Porque pode ser que ele esteja vendo aquela figura e falar assim, ela está sorrindo, mas está com um sorrisinho torto, não sei. Então, você sempre direciona para que a atividade seja da forma que você imaginou, tá? Porque você faz a atividade, você pode estar pensando e o aluno vendo de uma outra forma. Então, sempre direcionando esse meu aluno. Mas português fica fácil adaptar, leitura e escrita. Eu peguei um exemplo, né, de outra disciplina, por exemplo, né? Tem também aqui uma outra atividade que é de português também, porque na primeira folha tínhamos 2 textos. Um outro texto, esse texto B, ele fala de dança, né? Que a Gilberta gosta de dançar, toda sexta-feira ela vai para o forró e tudo mais. Sempre lembrando de fazer essa modificação. Esse eu não fiz porque eu já dei o exemplo e é para ser feito como o primeiro, tá? Modificando letra, modificando a linguagem, certo? Bom, não precisamos entrar em detalhes, né? Como está dizendo a apostila.
Vamos explicar o que é esse forró, explicar em qual região que ele é mais utilizado. E nós podemos fazer o quê? Tá, novamente através de figuras. Ali eu peguei 3 figuras, 3 diferentes danças. Qual que lembra o forró? Ele vai estar pintando, né? Então, sempre com figuras, tá? Podemos usar o calendário também, né? Quais são os dias da semana que Gilberta gosta de dançar, né? Vamos lá na sexta-feira, né? Se o aluno não sabe ainda ler, então você lê para ele onde que está a sexta-feira, quais são os números que tem, vamos pintar ali, né? Sempre fazendo com o aluno, né? Perguntando se ele sabe antes dele estar fazendo a atividade. Como eu disse de outra disciplina, eu peguei aqui, por exemplo, geografia, né? Vamos imaginar que o aluno tenha essa folha, né? Uma atividade de geografia onde está falando de elementos naturais e elementos sociais, né? E aqui tem uma tabela para eles preencherem, quais são eles, desde quando eles existem e tudo mais, como que foi modificado. Tem muito conteúdo aqui que quando você começar a fazer com um aluno deficiente, dependendo do caso, na metade ele já vai estar ou agitado ou dormindo, enfim, não vai prestar atenção. Ali na adaptação, é essa mesma atividade, porém novamente com figura, né? Pinte a paisagem, por exemplo, que você prefere. De repente eu prefiro um campo, eu repito, sempre direcionando qual é a figura que eu tenho ali. Porque pode ser que eu esteja enxergando o campo e o aluno não esteja enxergando dessa forma, né? Então, na primeira figura nós temos um campo, na segunda nós temos uma paisagem de praia, na última já lembra mais cidade, prédio e tudo mais. Qual que você prefere? E começa a conversar com esse aluno. Essa atividade, por que que não pode também tá pegando essa adaptação, levando para a sala? Vamos deixar também os outros alunos a par do que está acontecendo. O meu amigo está fazendo essa atividade, eu posso estar ajudando também. Então, aí é uma troca, assim como ele está sendo inserido na inclusão, ele tem uma deficiência, está fazendo a atividade dos demais, adaptada, os outros alunos podem estar participando e ele com certeza vai se sentir muito à vontade fazendo esse tipo de atividade. Ainda na matéria de geografia, né? Pinte os elementos naturais, faça um X em elementos sociais. Também com figura, nós temos um outro modo aí de apresentar para o aluno e ao lado ele pode desenhar do jeito que ele entendeu. Desenha aí do lado outros elementos naturais. Aqui você vai perceber, ele realmente entendeu essa minha explicação? O que é elemento natural, o que é elemento social? Aqui você vai estar avaliando e ver se realmente foi válida essa sua explicação, essa sua adaptação, tá? Outra forma o recorte cole, pode estar em revistas, em jornais. Então, vamos lá identificar, vamos separar primeiro elementos naturais, elementos sociais e vamos colar aqui e vamos ver o que o aluno entendeu, tá? Em matemática, é possível também adaptação? Com certeza. Eu peguei aqui uma atividade de uma apostila de matemática onde tem bastante coisa escrita, bastante explicação, tem ali uma experimentação, enfim. Só resumindo, o que é isso? É para o aluno contar, né? Mas tem várias bolinhas. Eu vou encontrar aluno que está com dificuldade de contar, por exemplo, até 5. Como que o aluno vai estar fazendo essa atividade? Então, não precisa ficar preso ao conteúdo, e sim adaptar de acordo com o que ele sabe, de acordo com a habilidade, de acordo com o que ele consegue fazer, para você ter um aluno participativo na sala de aula, tá? Como que adaptei essa atividade? O objetivo é saber contar? Então, vamos contar.
Coloquei ali uma figura onde tem vários elementos. O aluno primeiro vai estar vendo quais são os elementos. Aí você vai perguntando, aqui tem uma vaca, tem um porco, quantas galinhas tem, quantos pentinhos, enfim. Vamos ver o que você está vendo nessa figura. Tô vendo, professora, o Chico Bento ali, tô vendo, né, a casinha ali no fundo. Tá, agora vamos fazer a atividade de contagem dessa atividade. Como? Vamos lá colocar os números. Então, esses números, lembrando, o aluno já tem que ter conhecimento deles para poder fazer essa atividade. Tá, quantas vacas tem ali? Vou colocar o número no quadradinho. Quantas árvores? Quantos pentinhos? Quer dizer, nessa atividade, você vai estar trabalhando para o aluno saber contar. Não precisa, meu objetivo aqui não é contar, nossa, esse bimestre ele precisa saber contar até 20, até 30, até 40. Não, o que o seu aluno com deficiência, ele consegue? É até 5? Vou até 5, tá? O próximo, ele conseguiu até 10? Não, conseguiu até 8, vou até 8. Respeitando esse aluno e o que ele sabe fazer, tá? Fez a atividade, você vai estar lá e vai estar avaliando o que ele conseguiu, o que ele não conseguiu, volta. Então, vamos fazer um outro tipo de adaptação, porque de repente não deu certo aquela, mas sempre nesses moldes, sempre experimentando. Mas meu aluno, ele tem ali na apostila vários problemas para ele resolver. Tem problemas de multiplicação, tem de divisão, tem... Mas esse meu aluno, ele está aprendendo a contar, mas eu tenho isso na apostila. Eu não preciso dar esse conteúdo para o meu aluno. Meu objetivo é ir passo a passo. Ele tem uma deficiência, ele precisa ser tratado diferente, porém ele tem o mesmo direito dos demais a estar no 6º ano, no 7º ano, enfim, em qualquer que seja a idade ou a série que ele esteja matriculado, ele tem o direito da mesma atenção dos demais, porém com um tratamento diferenciado. Então, por que não? Vamos imaginar aí que esse aluno, ele já tem algum conhecimento matemático, mas eu não preciso ir lá na multiplicação e divisão e tudo mais. Eu posso dar probleminha simples. E vocês perceberam o tipo de letra que eu estou utilizando aqui nesse slide também, né? Sempre com letra bastão, letra que ele vai estar tendo esse conhecimento, certo? De adaptação curricular, eu costumo estar conversando com os professores que eu trabalho, que qualquer atividade dá para ser adaptada, né? Então, pego a atividade e mostro na hora para o professor como que é essa adaptação. Qualquer atividade dá para ser adaptada, né? Mas tendo esses modelos, tendo um pouquinho da noção de como é essa adaptação, aos poucos eles conseguem estar fazendo essa adaptação sozinhos. Mas primeiro precisa desse apoio, tá? Tentei dar alguns exemplos de adaptação aqui para vocês. E tem algumas dicas sobre inclusão que eu acho importante estar passando para vocês. Como eu disse, a maioria dos alunos de inclusão só escreve em letra bastão, né? Então, o professor tem muita reclamação do aluno que ele não copia nada, mas ele não faz nada na minha sala, ele só bagunça, mas aquele aluno, ele está interessado sim no conteúdo. Muitas vezes o aluno chega para mim e fala assim, professora, mas eu quero copiar da lousa, mas eu não consigo, não estou entendendo a letra, né? Por que não pegar um cantinho ali da lousa, escrever, resumir o conteúdo, fazer em letra bastão, para o meu aluno se sentir mais à vontade. Ali ele vai ter o conteúdo, né? E ele vai conseguir
fazer também a atividade junto com os demais da sala. A maioria vai ser mais lento, então pegar esse cantinho da lousa, que é importante, ele tem o mesmo conteúdo, porém resumido, tá? Em letra bastão. Receber o aluno de inclusão com carinho e respeito. Eles sentem quando não são bem-vindos, até mesmo com o olhar, isso até mesmo nós, não é mesmo? Então, nós sentimos quando não somos bem-vindos, nossa, eu estou atrapalhando, ele não pode se sentir atrapalhando a sala de aula, porque ele percebe, poxa, eu tenho um aluno aqui, ele não sabe nada, ele vai atrapalhar a minha vida aqui com os demais. De jeito nenhum, né? Ele precisa ser acolhido, ele precisa se sentir importante, né? Então, vem aqui, fulano, vem aqui me ajudar, né, a estar fazendo a atividade, vamos ajudar aqui com os colegas e tudo mais. Eles já chegam rotulados, né? Então, é preciso retirar esse rótulo. Ele já tem a deficiência, ele já nasceu diferente. Então, cabe a nós, educadores, retirar esse rótulo. Ele é um cidadão, ele faz parte da sociedade e ele tem o direito à educação como os demais. Ficar atento, lógico, com os alunos para não discriminar, né? E quanto mais atividade, né, maior é a colaboração, maior será o desenvolvimento desse aluno. Ele precisa se sentir importante e com certeza você vai se surpreender com o resultado lá para frente. Ele já vem com a deficiência, então não adianta tentar esconder essa deficiência. Ela existe e ela é um desafio, né? Então, como é importante, assim como o aluno, né, que tem o desafio de estar aprendendo, né, é importante, vocês verão, quando vocês aprenderem a trabalhar com um aluno com deficiência e aprender a fazer essa adaptação curricular, o quanto que será gratificante falar assim, poxa, meu aluno, ele conseguiu fazer essa atividade, ele está conseguindo ler, ele está conseguindo escrever, e é tudo passinho por passinho, mas com a sua ajuda, ele vai conseguir. É só ter um pouquinho de paciência, né, que vocês conseguirão e será gratificante não só para o aluno e para a família, para os profissionais também. Estar atento com a família, como eu disse, fazer a anamnese sempre e saber todo o histórico, desde a gestação e tudo mais. É importantíssimo você conhecer de perto e ter um vínculo com essa família para você poder ajudar, tá? Respeitar o limite de cada aluno, né? E dessa forma, você demonstrando que é amigo e você tá ali para ajudar, né? Ele com certeza será seu aliado, né? Terá testes, né, da sua paciência, ele vai te testar, ele vai procurar saber até onde ele pode ir com você, isso como qualquer criança. Ele precisa de limite, ele precisa saber que quem está ali comandando a situação é você, professor. Então, não esquecer disso também. Eu não estou pedindo aqui para estar lá, coitadinho, passando a mão. Não, ele é um aluno como outro qualquer e precisa ser educado, ele precisa ser respeitado e ele precisa também de limite. E quem vai dar esse limite da sala de aula é o professor da sala de aula. Quando os alunos de inclusão perceber que pode confiar no professor, ele passa a ajudar, ele mesmo dá dicas. Nossa, professora, eu consigo isso, eu não consigo, isso aqui eu consigo, isso aqui eu posso, esse aqui eu ainda não consigo, tá? E vocês sentirão como é prazeroso trabalhar com a inclusão. É um desafio? Com certeza é um desafio para todos nós. Todos nós estamos aprendendo a cada dia com esses alunos que estão chegando. E tem das mais variadas deficiências. Mesmo com 19 anos trabalhando com eles, eu ainda estou aprendendo, porque cada vez chega deficiências diferentes, chega dificuldades diferentes, né? Então, a gente vai testando aqui,
testando ali, a gente vai vendo qual é a melhor adaptação e vamos juntos aprendendo com eles, tá? Eu espero que tenha esclarecido, né, algumas dúvidas de vocês, tá? Se tiver alguma outra dúvida e quiser entrar em contato comigo, sou a Valquíria, como eu disse, né? Tenho 26 anos de docência, 19 anos na escola pública, trabalhando com inclusão. Trabalho, sim, com treinamentos de professores e gestores, porque todos têm essa dificuldade que é comum. Eu tenho essa dificuldade, estou aprendendo muito ainda, né? Mas muitos não tiveram essa formação que eu tive, né? Trabalho com avaliações diagnósticas pedagógicas, então o professor chega com a dúvida, será que esse aluno é deficiente ou não é? Eu não vou dar o laudo, mas eu posso avaliá-lo e perceber se é um problema de dificuldade de aprendizagem ou se é uma deficiência para poder encaminhar para os profissionais habilitados para isso, tá? E faço também esse treinamento da avaliação curricular, né? E trabalho também com motivação, porque sem a motivação fica complicado trabalhar em qualquer grupo e qualquer profissional, principalmente da inclusão, tá ok? Muito obrigada e espero que tenha esclarecido.